Você já se sentiu pequeno demais para o chamado que Deus colocou diante de você? Já olhou para suas próprias mãos e pensou que elas são fracas demais para segurar o peso de uma missão divina? Hoje, quero compartilhar com você uma história que vai muito além do que normalmente ouvimos nos púlpitos. Uma narrativa que revela não apenas um homem covarde que se tornou corajoso, mas um quadro completo da forma como Deus opera através da fragilidade humana, da confusão teológica e até mesmo do fracasso espiritual pós-vitória. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir sobre Gideão pode transformar completamente sua compreensão sobre como Deus escolhe, forma e usa os improváveis. A história se passa em um período sombrio da história de Israel, por volta de 1150 a.C., durante o que os historiadores chamam de período dos juízes. Para entendermos a profundidade do que estava acontecendo, precisamos visualizar geograficamente onde tudo ocorreu. A tribo de Manassés, a qual Gideão pertencia, ocupava uma região que hoje corresponde ao norte da Cisjordânia e parte do Vale de Jezreel, uma das áreas mais férteis de toda aquela região. Arqueólogos que escavaram sítios daquele período descobriram algo fascinante: evidências de assentamentos israelitas sendo constantemente abandonados e reocupados, sinais claros de uma população vivendo sob terror constante. Os midianitas não eram simplesmente um exército invasor comum. Antropólogos culturais explicam que eles eram nômades do deserto, vindos da região que hoje conhecemos como noroeste da Arábia Saudita, distante aproximadamente 400 a 500 quilômetros ao sul e sudeste de Israel. O que tornava seus ataques particularmente devastadores era o uso de camelos, uma inovação militar para aquela época. Documentos históricos da época mostram que os midianitas estavam entre os primeiros povos a usar camelos de forma organizada em campanhas militares, o que lhes dava uma mobilidade sem precedentes. Eles podiam atravessar o deserto rapidamente, atacar de surpresa e desaparecer antes que houvesse resposta efetiva. Mas aqui está o que muitos não percebem. Quando encontramos Gideão pela primeira vez, ele não está apenas com medo. Ele está teologicamente confuso, espiritualmente desorientado. A palavra que o anjo usa para saudá-lo é fascinante. No hebraico original, Gibor Shail não significa apenas valente, mas carrega o sentido de guerreiro poderoso, homem de força, alguém de valor e recurso. E onde Deus encontra esse suposto guerreiro poderoso? Escondido dentro de um lagar, malhando trigo. Agora, para entendermos a ironia e a profundidade desse momento, precisamos saber o que era um lagar. Arqueólogos descobriram que os lagares eram estruturas cavadas na rocha, geralmente localizadas em lugares baixos, usadas para pisar uvas e extrair o suco que se tornaria vinho. Imagine a cena. Gideão está em um buraco na terra, literalmente abaixo do nível normal do solo, tentando malhar trigo, uma atividade que deveria ser feita em lugares altos e abertos, onde o vento pudesse separar a palha do grão. Ele está fazendo tudo errado, no lugar errado, pelo motivo errado. Medo absoluto. E é nesse momento de vergonha, escondido como um rato, que o anjo do Senhor aparece e diz algo que deve ter soado como piada cruel. O Senhor é contigo, homem valente. Mas aqui vem a primeira revelação poderosa que transforma a nossa compreensão. Deus não estava descrevendo quem Gideão era naquele momento. Deus estava declarando profeticamente quem Gideão seria. A identidade que Deus declara sobre nós precede o comportamento que manifestamos. Isso é revolucionário, porque significa que Deus não espera que nos tornemos qualificados para então nos chamar. Ele nos chama e, no processo do chamado, nos qualifica. Mas a resposta de Gideão revela algo ainda mais profundo e raramente discutido: confusão teológica. Ele não apenas questiona o plano,
Ele questiona o caráter de Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? A palavra hebraica que ele usa para maravilhas é niflaot, que significa literalmente coisas extraordinárias separadas, os milagres que definem a identidade de um povo. Gideão está essencialmente dizendo: onde está o Deus do Êxodo? Onde está o Deus que dividiu o Mar Vermelho? Tudo o que temos são histórias antigas, mas nossa realidade presente é opressão. Isso nos leva a um tema raramente explorado nos púlpitos. Às vezes, a fé genuína nasce não da confiança plena, mas em meio à decepção espiritual, em meio às perguntas honestas sobre onde Deus está quando tudo desmorona. Gideão não é um modelo de fé inabalável no início de sua jornada. Ele é um modelo de como Deus trabalha com dúvidas honestas e confusão real. Mas antes que Gideão pudesse liderar qualquer revolução externa, Deus o confronta com uma missão que mudaria tudo: destruir o altar de Baal, que pertencia ao seu próprio pai. Aqui está um aspecto fascinante que historiadores e antropólogos culturais revelam. Naquela época, especialmente durante o período dos juízes, o sincretismo religioso era a norma, não a exceção. As famílias israelitas frequentemente mantinham altares tanto a Yahvé quanto a Baal, misturando a adoração ao Deus verdadeiro com práticas cananitas de fertilidade. Escavações arqueológicas em sítios israelitas daquele período confirmam essa triste realidade. Foram encontrados amuletos, estatuetas e estruturas de culto que mostram essa fusão religiosa. O nome Baal vem do hebraico que significa simplesmente Senhor ou Mestre, mas no contexto cananeu era o deus da tempestade, da chuva, da fertilidade. Para uma sociedade agrícola vivendo sob constante ameaça de escassez, adorar Baal parecia uma apólice de seguro espiritual, e o pai de Gideão, Joás, tinha um altar dedicado a essa divindade. Isso significa que o primeiro campo de batalha de Gideão não foi contra os midianitas lá fora, foi contra a idolatria dentro de sua própria casa, contra a tradição de sua própria família, contra o que toda a cidade considerava normal e aceitável. E aqui está uma verdade profunda que raramente pregamos: nenhuma guerra externa é vencida sem uma reforma interna primeiro. Você não pode liderar outros à liberdade enquanto ainda está preso às cadeias da sua própria casa. Gideão teve que confrontar o sistema religioso falho de sua família antes de poder confrontar os inimigos de Israel. E veja a sabedoria de Deus nisso. Quando a cidade quis matar Gideão pela destruição do altar, foi seu próprio pai, o dono do altar, quem o defendeu dizendo: se Baal é Deus, defenda-se por si mesmo. A reforma começou em casa, mas mesmo após esse ato de coragem, Gideão ainda estava inseguro. E aqui chegamos ao famoso episódio do velo, um texto que tem sido mal interpretado por gerações. Normalmente ensinamos o velo como modelo de busca pela vontade de Deus, como se Gideão fosse um exemplo de sabedoria ao pedir sinais. Mas uma leitura cuidadosa revela algo diferente. Deus já havia falado claramente com Gideão múltiplas vezes. Já havia confirmado sua presença, seu chamado, seu plano. O velo não foi um exercício de fé. Foi um exercício de incredulidade disfarçada de prudência. A palavra hebraica usada para velo é gizá, que significa literalmente a lã tosquiada de uma ovelha. Gideão coloca esse pedaço de lã na eira e pede não um, mas 2 sinais opostos. Primeiro, que o velo fique molhado enquanto o chão permanece seco. Depois, que o velo fique seco enquanto o chão fica molhado. E aqui está o que é fascinante e raramente comentado. Deus atende aos pedidos, mas isso não é aprovação da insegurança de Gideão, é demonstração da paciência divina.
Deus não está dizendo muito bem por buscar confirmação. Ele está dizendo, eu vou te mostrar mais uma vez porque te amo, mas você já tinha tudo o que precisava para obedecer. Isso nos leva a uma verdade desconfortável, mas libertadora. Às vezes, nossa busca por mais confirmação é apenas procrastinação espiritual disfarçada de piedade. A vitória não vem da ousadia humana em exigir sinais, mas da misericórdia divina que suporta nossa fraqueza e trabalha através dela mesmo assim. E então chegamos a um dos momentos mais extraordinários de toda a narrativa bíblica, a redução do exército. 32.000 homens se apresentam para a batalha. Não era um exército grande comparado aos midianitas que eram como gafanhotos em multidão, mas era algo. Então Deus diz algo chocante. Há gente demais, e ordena que todos os que têm medo voltem para casa. 22.000 partem. Ficam 10.000, mas Deus diz novamente, ainda há muitos. E então vem o teste da água. Os soldados são levados para beber no ribeiro. E Deus diz a Gideão para separar os que se ajoelharem para beber dos que levarem a água à boca com as mãos, permanecendo em pé e vigilantes. 300 homens bebem de pé, atentos. Esses são os escolhidos. Agora, aqui está o que normalmente não nos contam sobre esse teste. Não era uma medida de coragem ou força física. Era uma medida de discernimento e vigilância. Os que se ajoelharam não eram necessariamente covardes. Eram simplesmente menos cautelosos, menos atentos ao ambiente ao redor. Os 300 que permaneceram de pé, levando a água com as mãos aos lábios, mantiveram seus olhos no horizonte, conscientes de possíveis perigos. Especialistas em táticas militares antigas explicam que essa era uma característica essencial para soldados em território hostil. A capacidade de satisfazer necessidades básicas sem perder a consciência situacional. E aqui está a revelação profunda. Deus não escolhe soldados impressionantes aos olhos humanos. Ele escolhe soldados atentos. Não escolhe os mais espirituais na aparência, mas os mais estratégicos na prática. E o número final, 300, não é acidental. De 32.000 para 300 é uma redução de mais de 99%. Por quê? A resposta que Deus dá é clara. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo, meu próprio poder me salvou. Deus não estava simplesmente querendo uma vitória. Ele queria uma vitória que silenciasse para sempre qualquer possibilidade de orgulho humano. O problema não era que o inimigo era forte demais. O problema era que Israel poderia achar que venceu sozinho. Deus reduz números não porque precisa de menos, mas porque precisa eliminar o orgulho. Quanto menos recursos humanos, mais clara fica a intervenção divina. E então vem a estratégia de batalha, talvez uma das mais inusitadas de toda a história militar. Sem espadas à mostra, sem armaduras reluzentes, sem arietes ou catapultas. As armas de guerra de Gideão eram jarros de barro, tochas acesas escondidas dentro dos jarros e trombetas. Isso mesmo, vasos, fogo e barulho. Para entendermos o brilhantismo dessa estratégia, precisamos considerar o contexto. Os midianitas estavam acampados no vale, em território que hoje corresponde à região ao redor do Monte Gilboa, uma área com excelente vista estratégica das elevações ao redor. Era noite e os 300 homens de Gideão cercaram o acampamento em 3 grupos. Ao sinal combinado, simultaneamente quebraram os jarros, revelando as tochas, e tocaram as trombetas gritando, Espada do Senhor e de Gideão. O efeito foi devastador. Os midianitas, acordados abruptamente no meio da noite, viram luzes por todos os lados. E aqui está o detalhe genial. Cada soldado carregava uma tocha. Então 300 tochas criavam a ilusão de um exército muito maior, já que normalmente apenas oficiais ou grupos específicos carregariam tochas.
O som das trombetas vindas de todas as direções criou pânico absoluto. Desorientados na escuridão, os midianitas começaram a atacar uns aos outros, pensando que estavam cercados por um exército massivo. Historiadores militares que estudaram essa batalha explicam que a tática de Gideão é um dos primeiros exemplos registrados de guerra psicológica organizada. A vitória foi conquistada antes do primeiro golpe de espada ser desferido. A estratégia divina criou confusão no inimigo antes do confronto físico começar. Isso nos ensina algo profundo sobre os métodos de Deus. Ele não sempre nos leva à batalha da maneira que esperamos. Às vezes, ele vence guerras através da confusão do inimigo, não através da nossa força. Mas aqui é onde a história toma um rumo que raramente discutimos em profundidade. Gideão vence a guerra. Os midianitas são derrotados espetacularmente. Israel está livre. E o povo vem até Gideão com uma proposta que parece honrosa. Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Eles querem estabelecer uma dinastia, fazer de Gideão seu rei. E para seu crédito, Gideão recusa. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Essa é uma das declarações mais teologicamente corretas de todo o livro de Juízes. Gideão entende que teocracia verdadeira significa que Deus, não homens, governa. Até aqui, parece que Gideão termina como herói perfeito. Mas então acontece algo devastador. Gideão faz um pedido. Ele quer o ouro dos despojos de guerra, os brincos e ornamentos tomados dos midianitas. E com esse ouro, ele faz um éfode. Agora, para entendermos a gravidade disso, precisamos saber o que era um éfode. A palavra hebraica efod se refere a uma vestimenta sacerdotal específica, usada pelo sumo sacerdote, descrita em detalhes em Êxodo. Era parte do sistema de adoração legítimo quando usado corretamente. Mas Gideão faz um éfode fora do contexto apropriado, provavelmente como algum tipo de memorial ou objeto de consulta espiritual. E o texto bíblico registra algo chocante. Todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi uma armadilha para Gideão e para sua casa. O objeto que deveria ser um memorial da vitória de Deus tornou-se um ídolo. A mesma nação que Gideão libertou da opressão midianita, ele ajudou a escravizar espiritualmente através de um objeto de adoração falsa. Aqui está uma verdade raramente pregada, mas absolutamente crucial. É possível vencer externamente e falhar espiritualmente depois da vitória. Gideão destruiu o altar de Baal de seu pai, mas acabou criando seu próprio sistema de adoração corrupta. Ele recusou ser rei no sentido político, mas assumiu um papel religioso que não lhe pertencia. O maior perigo não foi Midian lá fora, foi o sucesso e suas armadilhas depois da paz. Antropólogos culturais que estudam liderança em sociedades antigas explicam que o período pós-vitória era frequentemente mais perigoso para líderes do que o período de guerra. Durante a guerra, o propósito é claro, o inimigo é visível, a dependência de Deus é óbvia. Mas na paz, na prosperidade, no descanso, o caráter é testado de maneiras muito mais sutis. E Gideão falhou nesse teste. Isso nos leva a um dos aspectos mais negligenciados da história de Gideão. Ele teve muitas esposas e 70 filhos. Um deles, Abimeleque, nascido de uma concubina, mais tarde assassinaria 69 de seus irmãos para se estabelecer como rei. A tragédia que se desenrola na família de Gideão após sua morte é uma das mais sangrentas de todo o livro de Juízes. O homem que libertou Israel acabou deixando um legado familiar de violência, traição e morte. O texto nos diz que, todos os dias de Gideão, a terra teve sossego 40 anos. Mas assim que Gideão morreu, Israel voltou a se prostituir após os Baalins.
A reforma que ele iniciou não durou além dele. Sua influência foi temporária, não transformadora. Então, o que fazemos com Gideão? Como entendemos um homem que começa covarde e inseguro, é capacitado por Deus a realizar uma das mais espetaculares vitórias militares da história de Israel, mas termina criando uma armadilha espiritual que leva a nação de volta à idolatria e deixa um legado familiar de carnificina? Aqui está a revelação final e mais poderosa. Gideão é o retrato perfeito da liderança improvável que Deus escolhe usar. Ele não era profeta, não recebia revelações diretas como Moisés, não era sacerdote, não tinha linhagem levítica ou direito ao ministério religioso, não era rei, não tinha sangue real ou direito ao trono. Ele era apenas um homem comum, de uma família comum, de uma tribo que nem era proeminente. E essa é exatamente a questão. Deus governa a história usando pessoas fora do padrão religioso, pessoas com dúvidas teológicas, pessoas com famílias disfuncionais, pessoas que falham mesmo depois de vencer. Por quê? Porque Deus não está procurando currículo impressionante. Ele está demonstrando seu próprio poder através de vasos imperfeitos. A palavra hebraica para juiz, usada para Gideão, é shophet, que não significa apenas alguém que julga disputas legais, mas alguém que liberta, que governa, que traz justiça através de ação. E Deus levantou Gideão como shophet, não porque ele era qualificado, mas porque Israel precisava de libertação e Deus havia decidido libertar. Quando olhamos para a vida completa de Gideão, suas dúvidas, seu chamado, sua obediência vacilante, sua vitória espetacular, sua queda pós-vitória, vemos um espelho de nossa própria jornada. Quantos de nós começamos com grandes dúvidas? Quantos de nós precisamos que Deus declare nossa identidade profeticamente antes de conseguirmos andar nela? Quantos de nós temos altares de Baal em nossas próprias casas que precisam ser derrubados antes de enfrentarmos os inimigos externos? Quantos de nós pedimos mais um sinal, mais uma confirmação, quando Deus já falou claramente? Quantos de nós vencemos batalhas específicas, mas depois tropeçamos nas armadilhas do sucesso? Gideão não é apresentado no livro de Juízes como super-herói da fé. Ele é apresentado como humano quebrantado, usado por Deus soberano. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua relevante 3.000 anos depois. Porque não precisamos ser perfeitos para sermos usados. Precisamos simplesmente estar disponíveis para um Deus que se especializa em transformar o improvável no impossível. E aqui está a beleza final da história de Gideão. Mesmo com todos os seus fracassos, mesmo com o éfode que se tornou armadilha, mesmo com o legado familiar problemático, Deus ainda usou aquele homem para libertar uma nação inteira. 40 anos de paz não são pouca coisa. Uma geração inteira cresceu sem conhecer a opressão midianita por causa de um homem que começou escondido em um lagar. Então hoje, se você se sente inadequado, pequeno demais, assustado demais, confuso demais, lembre-se, Deus chamou Gideão de valente quando ele estava escondido. Deus declarou identidade sobre ele antes de qualquer evidência comportamental. E Deus usou 300 homens com jarros e tochas para derrotar exércitos incontáveis. O método de Deus sempre foi usar o improvável para demonstrar o impossível. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu pescadores comuns para virarem o mundo de cabeça para baixo, que usou uma cruz, instrumento de vergonha, como símbolo de vitória, que transforma água em vinho e morte em ressurreição, essa mesma graça está disponível para você hoje. Que o Deus de Gideão, o Deus que vê não quem somos, mas quem Ele nos chamou para ser, capacite você a destruir os altares falsos, a enfrentar os inimigos impossíveis e a permanecer humilde mesmo na vitória.
Toda glória, honra e louvor pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Deus que faz o impossível através dos improváveis. Amém.